E então, Esté está caminhando em direção lá ao rei, coração acelerado, as batidas descompensadas, porque ela não sabia o que ia acontecer com a sua vida. E ela chega, eu acredito que os guardas já estão preparados com suas espadas, né, para atacar, para matar Esté. E eu fico pensando, quanto tempo passou para o rei Assuero perceber que a rainha Esté estava ali, em pé, mas para Esté deve ter sido assim uma eternidade. Até que ele percebe ela ali e graças a Deus, finalmente, ele estende o cetro de ouro que ela agarra e respira aliviada. Nisso ele pergunta, o que tens, ó rainha Esté? Diz-me que até a metade do meu reino eu te darei. Então, o que é que você acha? Você pensa que ali seria o momento ideal, exato para Esther falar? Esther crê que não. Por quê? Quando nós temos um assunto muito pesado, muito denso, polêmico, difícil, que envolve sua vida e a vida de outras pessoas, primeiro você deve levar ao Senhor o que ela fez. Ela jejuou juntamente com outras pessoas e esperar o momento certo. Mas como saber qual seria esse momento certo? Uma dica que eu dou é, se você tem um marido idôneo, discuta com seu marido, pergunte a ele a opinião dele. Se você não tem ou se você não é casada, pergunte ao seu pastor ou a um líder da sua confiança. Veja o que Deus pode falar através dessa pessoa. Mas se você não sente segurança, não vá na sua altivez, precipitado. Espere. Foi o que Esther fez. Ela sentiu que ali não era o momento. Por quê? Se ela falasse, ela iria expor o seu marido ao ridículo. Tipo, ele foi feito de bobo pelo seu melhor amigo, pelo o conselheiro, o primeiro-ministro. Então, isso daria tempo a Amã se defender. E ela simplesmente disse, eu gostaria de que o rei e o primeiro-ministro viesse a um banquete que eu quero dar a vocês. O rei concordou, né, achando que lá no banquete ela iria falar. E qual o marido que não gosta de ser paparicado, né? Então, ela esperou este momento. Lá, quando o rei chegou, tudo muito bonito, tudo muito gostoso, organizado, o rei pergunta, então, rainha Esther, qual é o seu pedido? Pois até a metade do meu reino eu te darei. Ainda assim, Esther não se sente segura para falar. E isso deve ser lembrado por nós. Um assunto difícil, um assunto denso, você tem que ter segurança. Hora certa que você deve falar. Em Eclesiastes 3, de 1 a 7, o sábio fala que há tempo para tudo. Há tempo de falar e há tempo de calar. E Esther esperou esse tempo e convidou o rei e Amã para vir no outro dia, porque ali ela queria continuar com a festa e falaria qual era o pedido dela. Ao saírem dali, quando Amã saiu da casa da rainha, ele viu o judeu Mardoqueu que não se curvava para ele. Eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas era um motivo de curiosidade minha. Por que Mardoqueu não se curvava? Para evitar essas discussões. E eu fui pesquisar e eu vi que ele não se curvava porque o Amã, ele era um amalequita, descendente de Agá, um rei agagita. E essa era uma nação muito perversa e que Deus já havia condenado e que Saul, ordenado por Deus através do profeta Samuel, teria que ter eliminado, matado tudo, não ter ficado com os despojos, o que Saul desobedeceu. Saul poupou o rei e ficou com os bens. Então, um outro motivo aí de experiência, né?
um exemplo para que a gente veja que quando nós desobedecemos às ordens do Senhor, aquilo que está escrito na sua palavra, não só nós sofremos as consequências, mas os nossos descendentes, quem está perto da gente, e nesse caso aí, o povo judeu todo, né? E Amã chega em casa furioso, revoltado, porque aquele judeu não se curva, e a mulher dele dá um conselho péssimo. Mais outro motivo da gente frisar e não dar conselhos para o mal. Ela manda que ele faça uma forca de, se eu não me engano, 20 metros de altura, uma forca super alta, para enforcar o Mardoqueu. E ele gosta desse conselho e manda fazer essa forca para matar Mardoqueu, o que ele já morreria, porque ele já tinha feito as escondidas com que o rei assinasse a destruição de todos os judeus, mas isso não era o suficiente. E quando uma pessoa alimenta vingança, ódio, acontece isso. Até na pregação passada, o pastor Ney falou que o mal não se vence com o mal, ele só se retroalimenta. O mal se vence com o bem. Enquanto você procura se vingar, você ir atrás, você procurar um e outro para se vingar, isso está se retroalimentando. Eu até lembro de uma situação vivida por nós, em que uma pessoa falou assim: quando eu sou bom, mas quando eu sou mal, eu sou melhor ainda. Isso era um crente, era uma pessoa que nasceu e criou-se dentro da igreja, um diácono, e as características dele levava ao que ele tinha lá no íntimo dele. Então, voltando à nossa história, chegou o dia do segundo banquete que Esté fez, e Amã estava lá juntamente com o rei, e o rei pergunta: me diga, ó rainha Esté, qual é o seu pedido? O que ela diz? O que ela pensa, né? Agora eu não posso mais estar gerando essa curiosidade, esse transtorno no rei. Ela lembra, né, que a rainha Esté, a rainha Vasti, foi destituída por não ter essa sabedoria. E ela usa as palavras de maneira sábia, que nós mulheres devemos imitá-la. Ela cativa não só a mente do rei, mas o coração do rei. O rei estava curioso, já havia 2 dias, aliás, desde o primeiro, quando ela se apresentou, a primeira festa e a segunda. E o rei estava curioso, ela já tinha cativado a mente, e agora ela vai cativar o coração do rei. Quando ela diz: poupe a minha vida, salve a minha vida e o meu povo do destruidor, de alguém que quer nos matar. Se fosse pelo menos vendido como escravos, eu não traria essa preocupação para o rei. Mas querem tirar a minha vida, e isso também vai trazer prejuízo ao rei. E o rei ficou assustado, e o rei queria saber quem é esse valentão que passou por cima dele e vai matar a rainha dele. E o rei pergunta: quem é esse que quer passar por cima de mim e matar a minha rainha? E eu imagino Esté apontando ali para Amã. E o rei, quando percebe a armadilha que Amã criou e ele assinou, o rei sai daquela sala furioso para respirar. Acredito que o ar faltou ali do rei, e ele sai da sala. E quando o rei volta, ele encontra Amã debruçado em cima do divã onde a rainha Esté estava, pedindo por sua vida, porque ele viu que ali, pronto, ali chegou o fim. Se Esté não intercedesse por ele, ali era o fim da vida dele. E o rei teve mais fúria, mais raiva, porque ninguém podia chegar perto da rainha. Nenhum homem podia chegar perto da rainha. E manda o que leve ato seguido, Amã amarrado com o rosto coberto.
E um dos empregados diz ao rei que ele tinha mandado fazer uma forca. Deixa eu só voltar um pouquinho, faltou uma parte principal. Quando ele saiu, que ele viu que Mardoqueu não se curvava, que fez a forca, ele estava tão revoltado, tão cheio de cólera, que não conseguiu dormir e logo cedo foi para os aposentos do rei, né? Só que o rei também não tinha conseguido dormir. Deus age naquilo que nós não temos força, naquilo que nós não temos gerência. Deus fez com que o sono do rei desaparecesse e ele pediu que trouxesse os registros dali do reino, né? 2 empregados haviam tramado a morte do rei. O rei lembra que eles foram capturados, mortos, mas não lembrava se tinha feito alguma coisa à pessoa que havia descoberto, no caso Mardoqueu. E ele pergunta o que se fez a Mardoqueu por relatar esse episódio. E o empregado disse, não fez nada. Quem está aí? Aí falaram que era Amã. E ele, mande a Amã entrar. Quando a Amã entra, não consegue nem falar o que ele queria, né? O seu pedido para o rei. O rei já vai falando, o que se faz para um homem que o rei quer honrar? E Amã, sempre orgulhoso, achando que era a ele, né, que o rei queria honrar, colocou tudo melhor. Vista esse homem com as vestes reais, ponha no cavalo real e coloque um funcionário do mais alto escalão para sair, gritando pelas praças, é isto que se faz ao homem que o rei deseja honrar. E o rei gostou, e o rei disse, é isso mesmo que eu quero que você faça ao judeu Mardoqueu. Eu fico imaginando a cara de Amã, mas ele não podia dizer nada. Ele fez exatamente como ele disse ao rei. Inclusive a sua própria mulher disse para ele, você começou a cair diante desse judeu. Isso não é um bom sinal. Voltando à parte que nós falamos, o rei soube que ele havia construído uma forca e manda enforcar Amã nesta forca. Amã e todos os seus filhos. E dá a rainha Esté a riqueza da casa de Amã. Constituiu Mardoqueu o primeiro-ministro, né, no lugar de Amã. E quando ele soube que Mardoqueu era o pai adotivo de Esté, concedeu a Mardoqueu tudo que Amã tinha e muito mais. E Mardoqueu cuidou dessa questão e o povo judeu pôde se defender. E justamente por essas épocas, né, eles falam o mês de Adar, que é o final de fevereiro e começo de março, o povo judeu comemora a festa de Purim, que foi quando eles conseguiram lutar por suas vidas diante daquele outro decreto do rei. E o que nós tiramos de experiência com essa história da vida da rainha Esté? Que sabedoria essa mulher teve? Nos tempos de hoje, depois que Jesus Cristo veio, o Senhor pregou que nós não devemos pegar em armas, mas nós temos um inimigo que quer destruir a nossa vida. E o importante é sempre lembrar que temos um Deus que cuida de nós, que está ao nosso lado, muito mais é quem está ao nosso lado do que aquele que está no mundo, como diz a Bíblia também. E assim como Esté fez, pediu a Deus sabedoria, orou e jejuou por 3 dias, assim nós devemos fazer quando tivermos algum problema que não sabemos a solução, não sabemos o que dizer, não sabemos o que fazer, buscar o nosso Deus, se necessário for, jejuar, pedir ajuda dos nossos amigos que orem, que intercedam por nós. Porque o inimigo se aproveita de problemas, de situações para acabar com a nossa vida e com a vida e a paz dos outros que estão também ao nosso redor. Que essa história de sabedoria da rainha Esté, como ela atuou, como ela agiu, sirva de experiência para mim e para você que está nos assistindo e que Deus nos abençoe. Eu sou Alice Ladeia e até o próximo vídeo.